E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar dos fármacos quimioterápicos, mais especificamente para tratamento antimicrobiano, voltado para as bactérias, e para os antivirais também. Então, para começar, vamos falar dos princípios do tratamento antimicrobiano. O tratamento antimicrobiano vai se aproveitar das diferenças bioquímicas que existem entre os micro-organismos e os seres humanos. Os fármacos antimicrobianos eles vão ser eficazes no tratamento das infecções porque eles são seletivamente tóxicos. O que isso quer dizer? Eles vão ter a capacidade de lesar ou matar os micro-organismos invasores sem prejudicar as células do hospedeiro. Na maioria das situações, essa toxicidade seletiva vai ser relativa, em vez de ser absoluta, exigindo que a concentração do fármaco seja cuidadosamente controlada para atingir o micro-organismo enquanto ainda está sendo tolerada pelo hospedeiro. A escolha do antimicrobiano mais apropriado requer conhecimento da identificação do micro-organismo, da suscetibilidade do organismo com relação ao fármaco em particular, do local da infecção, de fatores do paciente, da segurança do fármaco e do custo do tratamento. Entretanto, alguns pacientes precisam do tratamento empírico, a administração imediata do fármaco antes da identificação do micro-organismo. A caracterização do micro-organismo ela vai ser decisiva para selecionar o fármaco apropriado. Uma avaliação rápida da natureza do patógeno às vezes pode ser feita com base na coloração de Gram, que é particularmente útil na identificação da presença e das características morfológicas do micro-organismo nos líquidos orgânicos que em geral são estéreis. Mesmo assim, com frequência, é preciso cultivar o micro-organismo para chegar a um diagnóstico conclusivo e determinar a suscetibilidade desses aos antimicrobianos. Então, é essencial obter uma amostra do micro-organismo para a cultura antes de iniciar o tratamento. De outra forma, não seria viável diferenciar se uma cultura negativa é devido à ausência de micro-organismos ou se é resultado dos efeitos antimicrobianos do antibacteriano. A identificação definitiva do micro-organismo infectante pode exigir outras técnicas laboratoriais também, como por exemplo a detecção de antígenos, DNA ou RNA, ou a detecção de uma resposta inflamatória ou imune do hospedeiro contra o micro-organismo, como a gente pode ver nessa primeira figura aí da identificação do micro-organismo. O ideal, seria o fármaco antimicrobiano, que é usado para tratar a infecção, ser selecionado depois da identificação do micro-organismo e do estabelecimento de sua sensibilidade aos fármacos. Entretanto, no paciente criticamente doente, esse atraso pode ser fatal, e aí o tratamento imediato e empírico é que é indicado. Pacientes agudamente doentes com infecção de origem desconhecida, como um paciente neutropênico, alguém que é predisposto à infecção devido à redução dos neutrófilos, ou um paciente com meningite, por exemplo, exige tratamento imediato. Se possível, o tratamento deve ser iniciado após a obtenção de amostra para análise laboratorial, mas antes do resultado da cultura e da acessibilidade estar disponível. Depois que um patógeno ele foi cultivado, a suscetibilidade a antimicrobianos específicos serve de orientação na escolha do fármaco. Os antimicrobianos eles vão ser classificados como bacteriostáticos ou bactericidas. Os bacteriostáticos eles vão inibir o crescimento e a multiplicação da bactéria no soro em concentrações que podem ser alcançadas no paciente, limitando assim o agravamento da infecção, enquanto o sistema imune ataca, imobiliza e elimina os patógenos. Nesse caso, se o fármaco é removido antes que o sistema imune tenha eliminado os micro-organismos, pode permanecer um número viável de micro-organismos para iniciar um segundo ciclo de infecção. Os fármacos bactericidas matam a bactéria nas concentrações séricas do fármaco alcançada no paciente.
Devido à sua ação antimicrobiana mais agressiva, os bactericidas são, em geral, de escolha no paciente gravemente enfermo. E para isso a gente tem que observar algumas concentrações. A concentração inibitória mínima, sim, é a menor concentração que previne o crescimento visível do micro-organismo após 24 horas de incubação. Essa é uma medida quantitativa da suscetibilidade in vitro e é usada comumente na prática para agilizar o tratamento. Já a concentração bactericida mínima, CBM, é a menor concentração de antibacteriano que resulta em diminuição de 99,9% na contagem de colônias depois da incubação noturna em caldo de cultura. Aqui a gente pode ver, né, se a concentração do CBM para o CIM for igual a 1, esse fármaco ele vai ter ação bactericida. Já se a ação do CBM em relação ao CIM for maior que 1, esse fármaco ele vai ser considerado bacteriostático. Os níveis adequados de um antimicrobiano devem alcançar o local da infecção para a eliminação eficaz do micro-organismo invasor. Capilares com vários graus de permeabilidade levam os fármacos aos tecidos corporais. Barreiras naturais para a distribuição dos fármacos são criadas pelas estruturas dos capilares de certos tecidos, como a próstata, testículos, o nervo vítreo do olho e o sistema nervoso central. A penetração e a concentração de um antimicrobiano vão ser influenciadas pelos seguintes fatores: a lipossolubilidade do fármaco, a massa molecular do fármaco e a ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. No caso, fármacos lipossolúveis, eles têm uma penetração significativa no sistema nervoso central. Outros antimicrobianos que não são lipossolúveis, né, têm baixa solubilidade em lipídios, eles têm uma penetração limitada na barreira hematoencefálica intacta em condições normais. Em relação à massa molecular, com uma baixa massa molecular, a penetração vai ser maior. E, em relação à ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, uma taxa elevada de ligação do fármaco às proteínas vai limitar a entrada no líquido do sistema nervoso. Portanto, é a quantidade de fármaco livre no soro e não a quantidade total de fármaco presente que é importante para entrar no sistema nervoso. Além disso tudo, na escolha do antimicrobiano, deve ser considerada a condição do paciente. Por exemplo, a situação do sistema imune, dos rins, do fígado, da circulação, a idade do paciente, tudo isso tem que ser levado em conta. Na mulher, né, se ela está grávida, na gestação, na amamentação, também vão afetar a escolha do antimicrobiano. Antimicrobianos, como a penicilina, estão entre os menos tóxicos de todos os fármacos, porque eles interferem em um local ou função singular por crescimento de micro-organismos. Outros antimicrobianos têm ação menos específica e são reservados para o tratamento de infecções ameaçadoras à sobrevivência devido ao potencial de toxicidade grave no paciente. E o custo do tratamento também tem que ser levado em conta. Frequentemente, vários fármacos vão ter a mesma eficácia, só que vão variar no custo. Por exemplo, tratamento de infecção de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, MRSA, ou em geral, né, incluindo os seguintes fármacos: vancomicina, clindamicina, daptomicina ou linezolida. E aí, como a gente pode ver nessa comparação, né, do custo, a cefazolina e a vancomicina são bem mais baratas, né, têm um custo bem menor do que a daptomicina, por exemplo. Então, já que a ação desses fármacos é similar, é melhor prescrever, recomendar, né, o tratamento com aqueles fármacos que têm o custo melhor. Para administrar os fármacos, a gente também tem que levar em conta algumas particularidades. A via oral é apropriada para infecção leve e que pode ser tratado ambulatorialmente. Além disso,
pressões econômicas recomendam essa terapia com antimicrobianos orais em todas as infecções, exceto aquelas que são mais graves. Em pacientes hospitalizados que exigem tratamento intravenoso inicial, deve-se mudar para fármacos orais logo que possível. Entretanto, alguns antimicrobianos são tão mal absorvidos pelo trato gastrointestinal que não conseguem ser obtidos por via oral. A via parenteral ela vai ser usada para fármacos mal absorvidos no trato gastrointestinal e para o tratamento de pacientes com infecções graves, para os quais é necessário manter concentração elevada de antimicrobiano. A dosagem racional dos antimicrobianos é fundamentada na farmacodinâmica e nas propriedades farmacocinéticas. 3 propriedades importantes que têm influência significativa na frequência da dosagem são o efeito bactericida, concentração dependente, tempo dependente e pós-antimicrobiano. Certos antimicrobianos mostram um aumento significativo da taxa da morte de bactérias se a concentração do antimicrobiano superar de 4 a 64 vezes a concentração inibitória mínima. A administração de um antimicrobiano que apresenta essa propriedade bactericida concentração dependente em um único bolus diário, em que alcance picos elevados, favorece a morte rápida dos patógenos. Outros antimicrobianos vão apresentar eficácia clínica bem mais prevista pela dosagem de tempo em que sua concentração permanece acima da concentração inibitória mínima. Esse efeito é denominado às vezes de concentração independente ou morte tempo-dependente. O efeito pós-antimicrobiano é a supressão do crescimento microbiano que persiste mesmo depois que os níveis do antimicrobiano caíram abaixo da concentração inibitória mínima. Antimicrobianos que exigem esse efeito pós-antimicrobiano longo, em geral, exigem uma única dose por dia, particularmente contra bactérias gram-negativas. Em relação ao espectro quimioterápico, ou espectro quimioterapêutico, nós temos 3 tipos de antimicrobianos. Os antimicrobianos de espectro estreito, os antimicrobianos de espectro estendido e os antimicrobianos de amplo espectro. Os antimicrobianos que atuam somente em um grupo único ou limitado de micro-organismos são considerados de espectro estreito. Espectro estendido é o termo aplicado aos antimicrobianos que são modificados para serem eficazes contra micro-organismos gram-positivos e um número significativo de grams-negativas. Já a administração de antimicrobianos de amplo espectro pode alterar drasticamente a natureza da flora bacteriana normal e causar superinfecção por micro-organismos, cujo crescimento normalmente é limitado pela presença de outros micro-organismos. Mesmo utilizando esses quimioterápicos antimicrobianos, na sua administração a gente tem que ter um certo cuidado em relação à resistência aos fármacos. As bactérias elas são consideradas resistentes a um antimicrobiano quando seu crescimento não é inibido pela maior concentração do antimicrobiano tolerada pelo hospedeiro. E essa administração dos fármacos pode gerar resistências de diferentes tipos. Então a gente pode ter resistências que estão relacionadas ao local de ligação, né? Então vai ter uma alteração da enzima-alvo e isso vai acabar causando uma resistência, porque a enzima foi alterada e o fármaco deixa de se ligar àquela enzima. A resistência também pode ser gerada por uma baixa permeabilidade dos antibacterianos ou um aumento do efluxo, né, da eliminação desses antibacterianos. Né? Então isso aí é uma resistência decorrente da redução no acúmulo desse fármaco no organismo. E além disso, a gente tem a resistência decorrente da inativação enzimática. Algumas enzimas, por exemplo, as beta-lactamases, elas vão destruir os antimicrobianos que tenham o beta-lactâmico. Já que destruiu, o antimicrobiano, ele não faz mais o efeito esperado.
Outro uso que a gente pode fazer também dos quimioterápicos antimicrobianos é como profiláticos. Em certas situações clínicas, como procedimentos dentários e cirurgias, é exigido o uso do antimicrobiano para prevenir a infecção ao invés de combater. Como o uso indiscriminado dos antimicrobianos pode resultar em resistência e superinfecção, o uso profilático é limitado a situações clínicas. E dependendo do antimicrobiano que a gente escolher no tratamento do paciente, ele vai atuar em uma determinada via nas bactérias. Então nós temos antimicrobianos que vão afetar a síntese da membrana celular. A gente tem antimicrobianos que vão inibir um metabolismo que seja importante para a bactéria. Outros antimicrobianos vão atuar na síntese de proteína, inibindo que a proteína seja sintetizada lá no nível dos ribossomos. Também pode acontecer dele inibir a síntese dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e outros vão atuar na parede celular, deixando as bactérias mais suscetíveis ao ataque do sistema imune. Aqui estão as referências que a gente usou nessa aula de hoje, e a segunda parte da aula, que é referente aos antivirais, nós vamos utilizar um texto e um roteiro. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima.